gosta de pôr pau de peixe na sua boca. Gosto. Você é um peixe gay. Já chega, cara, eu vou arrebentar a sua cara! Já imaginou uma piada tão simples que se tornou um fenômeno cultural e traumatizou um dos rappers mais polêmicos do mundo? Foi o que South Park fez em um dos episódios mais icônicos da série, chamado Palitos de Peixe. E o que começou como um trocadilho aparentemente inofensivo, tomou proporções gigantescas, não apenas dentro da história do episódio, mas também na vida real, gerando uma resposta direta de Kanye West e transformando a internet em um verdadeiro campo de batalha de memes e discussões. O episódio satiriza o ego inflado do rapper e a sua incapacidade de rir de si mesmo, além de também abordar temas como plágio na comédia e a tendência de certas pessoas se apropriarem de ideias alheias sem perceber. O impacto desse episódio foi tão grande que a própria reação do Kanye West só ajudou a reforçar a piada, e a música Peixe Gay se tornou um dos momentos mais memoráveis da história da série. Nesse vídeo, vamos explorar a trama do episódio do começo ao fim, analisando como South Park conseguiu transformar uma simples piada sobre pau de peixe em uma crítica genial à indústria do entretenimento e ao comportamento das celebridades. Além disso, vamos mergulhar nos bastidores da produção e nas reações que tornaram Palitos de Peixe um clássico instantâneo. Jimmy é conhecido por seu talento para a comédia e, como sempre, está empenhado em criar uma nova piada para seu repertório. Depois de muito esforço e tentativa, ele finalmente acerta em cheio a elaborar um trocadilho simples, mas hilário. Diz aí, gosta de palito de peixe? Gosta de pôr pau de peixe na boca? O que você é então? Um peixe gay? A graça da piada está na semelhança fonética entre fish sticks, palito de peixe, e fish dicks, pau de peixe. E imediatamente, Jimmy percebe que tem algo genial em mãos. Mas tem um problema. Ele comete o erro de criar a piada na frente do Cartman. E Cartman, como sempre, está apenas aproveitando o momento, sentado no sofá e se entupindo de salgadinhos, enquanto Jimmy trabalhou duro em sua comédia. Ele ri da piada como qualquer um faria, mas em questão de segundos, começa a agir como se tivesse ajudado a criá-la. No começo, Jimmy não dá muita atenção, afinal, ele sabe que a piada é sua. Mas conforme Cartman insiste e começa a contar para os outros como eles tiveram a ideia juntos, Jimmy, incentivado por Kyle, começa a perceber que algo está errado. O grande problema é que Cartman não apenas está pegando crédito indevidamente, ele genuinamente acredita que teve um papel essencial na criação da piada. E é aqui que South Park faz uma das suas críticas mais engraçadas do episódio. Cartman não está conscientemente mentindo. Ele distorce sua própria memória para se colocar no centro da história. Sua mente fabrica lembranças completamente falsas, onde ele é o grande gênio criador da piada, enquanto Jimmy é apenas um coadjuvante. Essa característica absurda e narcisista do Cartman faz a piada se tornar ainda mais engraçada, especialmente quando as suas versões dos acontecimentos começam a ficar cada vez mais exageradas. E o episódio brinca com essa ideia da forma mais ridícula possível. O primeiro flashback falso do Cartman ainda tem um fiapo de realidade, mostrando ele e Jimmy na mesma sala, mas conforme a história progride, ele começa a se ver como um verdadeiro mentor, conduzindo Jimmy pela mão até a criação do trocadilho. Essa construção culmina em cenas completamente surreais, onde o Cartman imagina que salvou Jimmy de uma aranha venenosa, que na realidade quem matou a aranha foi a mãe de Jimmy, e que a sua presença foi absolutamente essencial para a piada existir. Essa parte da trama é um exemplo brilhante da escrita de South Park, que transforma uma situação simples em um estudo hilário sobre o ego humano e a capacidade de algumas pessoas de se convencerem de suas próprias mentiras. E enquanto isso, Jimmy, apesar de saber que ele foi o único criador da piada, se vê encurralado pela influência do Cartman. O resto das crianças de South Park começa a ver a divisão de créditos como algo natural, afinal, ninguém quer lidar com a teimosia e a manipulação do Cartman. Até mesmo Craig chega a dizer que Jimmy deveria ficar feliz pelo Cartman só estar pedindo metade do crédito, já que tentar argumentar com ele seria uma perda de tempo. Mas o que começou como uma simples brincadeira entre as crianças, logo se transformou em um fenômeno nacional. A piada de palitos de peixe começa a se espalhar rapidamente por South Park, e em pouco tempo, o pau do peixe já está na boca de todo mundo.
As crianças contam a piada e riem sem parar. Os adultos começam a repetir sem nem entender direito porque é tão engraçado. E logo, a piada atravessa os limites da cidade e ganha fama nacional. Comediantes, apresentadores de talk shows e até celebridades começam a usar o trocadilho, transformando-o em um verdadeiro fenômeno cultural. Mas, como toda grande piada viral, ela logo atrai pessoas dispostas a pegar carona no sucesso. É então que entra em cena Carlos Mencia, famoso na época por um programa que ela apresentava, e que já era alvo de críticas por supostamente roubar piadas de outros comediantes. No episódio, ela aparece em um talk show, assumindo publicamente a autoria da piada como se fosse sua. E enquanto isso, Cartman, que já havia distorcido completamente a sua lembrança da criação da piada, vê na viralização mais um motivo para reforçar sua falsa narrativa. Para ele, quanto mais famosa a piada se torna, mais ele acredita que realmente foi o gênio por trás dela. E Jimmy, por outro lado, começa a perceber que está sendo apagado da história. Mas, cercado por um mundo que já comprou a versão do Cartman, ele se vê cada vez mais impotente para reivindicar seu crédito. A piada se espalha por todo o país, ganhando força na mídia e nas redes sociais, até que inevitavelmente chega alguém que simplesmente não consegue lidar com o fato de não entendê-la. E esse alguém é o Kanye West. Quando o apresentador lhe conta a piada, esperando risadas como o de todo mundo, Kanye West simplesmente trava. Ele não vê a graça, não entende onde está a piada e, pior, não aceita que alguém possa rir de algo que ele não compreende. E em vez de simplesmente admitir que não pegou o trocadilho, sua reação é completamente desproporcional. A construção dessa cena é brilhante, porque South Park transforma a confusão do rapper em um colapso existencial. Enquanto as pessoas ao seu redor tentam explicar a piada com a maior paciência possível, ele se recusa a aceitar que não está pegando algo tão simples. Em sua mente, ele é o gênio absoluto, a voz de uma geração, alguém intelectualmente acima dos outros. Então, se todo mundo tá rindo e ele não, a única explicação possível é que o problema tá no mundo e não nele. A série transforma essa insegurança em um espetáculo de fúria e negação, com Kanye West ficando cada vez mais paranoico e agressivo, determinado a provar que ele não é, de forma alguma, um peixe gay. A sátira ao ego do rapper é uma das mais afiadas da história da série. Kanye West sempre foi conhecido por suas declarações polêmicas e por sua incapacidade de lidar com críticas ou piadas sobre sua imagem pública. Na época, ele já acumulava polêmicas e era constantemente chamado de egocêntrico, e os criadores de South Park capturaram essa persona de forma hilária. A repetição exaustiva da piada ao longo do episódio não só reforça o absurdo da situação, como também reflete a maneira como as pessoas transformam um meme em um pesadelo interminável para quem não sabe rir de si mesmo. A indignação de Kanye West cresce, a ponto dele embarcar em uma verdadeira cruzada para encontrar e destruir quem ousou espalhar essa piada sobre ele. E é o início de um colapso total. Sua fúria irracional o leva a tomar medidas cada vez mais extremas. E tudo isso porque, no fundo, ele simplesmente não consegue aceitar a ideia de que, talvez, só talvez, ele não seja tão brilhante quanto pensa. A frustração do rapper atinge um nível insano quando ele decide que alguém precisa pagar por essa piada. E seu primeiro alvo é Carlos Mencia, o comediante que foi à TV e alegou ter criado o trocadilho. Em uma cena completamente absurda e violenta, Kanye West sequestra o comediante e o leva para um lugar cercado por seus capangas. Desesperado, Carlos Mencia tenta se justificar, admitindo que rouba piadas porque, no fundo, não é engraçado e que seu negócio se resume a repetir o que os outros fazem. Mas a confissão do comediante não lhe garante redenção. Kanye West, cego de ódio, se recusa a acreditar e brutalmente espanca o comediante até a morte, deixando claro que a sua busca por justiça não tem limites. E tudo isso porque ele ainda não entendeu a piada. Enquanto Kanye West se afunda cada vez mais em sua cruzada irracional, Cartman continua sua própria jornada de auto-engano. Agora que a piada virou um fenômeno, ele se convence de vez de que é o verdadeiro criador da piada dos palitos de peixe. Enquanto sua mente continua fabricando novas memórias, tornando sua suposta participação cada vez mais grandiosa e heróica. Seus flashbacks, que começaram relativamente simples, no fim evoluíram para cenas completamente fora da realidade. Desde imaginar que salvou Jimmy de uma aranha venenosa,
até quando se vê enfrentando um dragão e um exército de robôs judeus. Mas o confronto final do episódio finalmente acontece, quando Kanye West, ainda consumido pela obsessão de provar que não é um peixe gay, finalmente encontra os verdadeiros responsáveis pela piada, Cartman e Jimmy. Cheio de raiva, ele invade o local onde os dois estão e os pressiona para que expliquem o significado da piada de uma vez por todas. Mas, em vez de receber uma explicação lógica, Kanye West presencia algo ainda mais absurdo. Cartman, completamente convencido de sua própria mentira, continua afirmando que criou a piada sozinho, ignorando Jimmy e agindo como se fosse um gênio incompreendido. Exatamente como o próprio Kanye West. E em sua última e gloriosa distorção da realidade, ele chega a se imaginar adquirindo poderes como os de Tocha Humana da Marvel, soltando chamas e se tornando uma figura quase mítica. É nesse momento que acontece o grande momento de virada. Kanye West, ao invés de entender que a piada é um simples trocadilho sem nenhum significado profundo, tem uma epifania completamente distorcida. Ele se convence de que a piada não é sobre um jogo de palavras, mas sim uma metáfora sobre a sua verdadeira identidade. Para ele, o universo está tentando lhe enviar uma mensagem. Ele é, de fato, um peixe gay. E, de uma maneira inacreditável, ele aceita essa verdade com um orgulho absoluto. Sua raiva desaparece, seus capangas são dispensados, e, sem hesitar, Kanye West corre para a costa, veste um traje de mergulho e pula no oceano, determinado a abraçar sua nova realidade. O episódio, então, nos presenteia com um dos momentos mais icônicos da história de South Park, a paródia de Heartless, música do próprio Kanye West. No clipe animado, intitulado de Peixe Gay, o rapper nada alegremente pelo oceano, beijando peixes e celebrando a sua transformação. A música mantém o estilo e ritmo da original, mas com letras completamente ridículas sobre como ele finalmente encontrou seu verdadeiro eu. Essa cena não apenas encerra o episódio de forma hilária, mas também eleva a crítica ao ego do rapper para outro nível, mostrando que a sua necessidade de se sentir especial é tão grande que ele preferiu se convencer de que era um peixe gay do que aceitar que simplesmente não entendeu uma piada. E essa conclusão absurda resume perfeitamente a genialidade do episódio. Kanye West, que passou o tempo todo tentando provar que era um gênio acima de qualquer crítica, terminou o episódio completamente convencido de algo ainda mais ridículo do que a própria piada inicial. A sátira de South Park ao ego de Kanye West nesse episódio é uma das mais afiadas e memoráveis da série, justamente porque expõe a característica real do rapper, a sua completa falta de autopercepção. No episódio, Kanye West se recusa a aceitar que simplesmente não entendeu a piada, e ao invés disso, transforma o problema em uma questão de identidade. Ele não consegue conceber a ideia de que pode estar errado, e a sua única saída é reescrever a realidade para se encaixar em sua própria narrativa. Essa necessidade de validação e superioridade é exatamente o que Trey Parker e Matt Stone exploram, e a forma como Kanye West reage ao longo do episódio é um reflexo exagerado, mas incrivelmente preciso, do seu comportamento na vida real. A genialidade do episódio está no fato de que Kanye West não é retratado apenas como alguém arrogante, mas como alguém que realmente acredita ser um gênio incompreendido. Seu delírio de grandeza é o que o impede de enxergar a realidade de forma objetiva. E o mais impressionante é que, quando o episódio foi ao ar, Kanye respondeu exatamente do jeito que South Park esperava. Primeiro, ficou ofendido, admitindo que seus sentimentos foram feridos. E depois, tentou se redimir publicamente, dizendo que trabalharia no seu ego. Só que essa autoconsciência não durou muito tempo, e as suas atitudes nos anos seguintes só reforçaram ainda mais a precisão da crítica feita pela série. A ideia de um Kanye West incapaz de rir a si mesmo se tornou um dos maiores legados desse episódio. Sempre que o rapper se envolve em uma nova polêmica ou demonstra mais uma vez a sua megalomania, o meme do peixe gay ressurge. O episódio não apenas capturou perfeitamente a personalidade de Kanye West naquele momento, mas criou uma caricatura dele que se tornou atemporal, porque sua necessidade de ser levado a sério nunca mudou. A história por trás da criação do episódio Palitos de Peixe é tão absurda quanto a própria piada. Trey Parker e Matt Stone tiveram a ideia durante uma viagem para um retiro de roteiristas em Seattle. No caminho, começaram a brincar com a imagem de um peixe vestido como Evel Knievel,
E, de alguma forma, essa ideia evoluiu para a piada dos palitos de peixe. Eles acharam tão engraçada que passaram horas repetindo o trocadilho dentro da van, testando variações e rindo sem parar. O motorista da van, que não via a menor graça, ficou visivelmente irritado por ter que ouvir "Você gosta de palitos de peixe" centenas de vezes ao longo do trajeto. E isso só fez com que Trey Parker e Matt Stone achassem a situação ainda mais hilária, o que reforçou a certeza de que eles tinham algo especial em mãos. A paródia com a música Peixe Gay no final do episódio também foi um detalhe pensado com cuidado. Trey Parker precisou cantar propositalmente errado para conseguir o efeito desejado no autotune e capturar o estilo característico de Kanye West. E o resultado foi tão bom que o clipe de Peixe Gay se tornou um dos momentos mais icônicos de South Park. Mas o que realmente surpreendeu Parker e Stone foi a reação do Kanye. Eles esperavam que ele ficasse bravo, mas não imaginavam que ele escreveria um post dizendo que estava magoado e que precisava trabalhar no seu ego. Para os criadores, essa foi a confirmação de que acertaram em cheio na piada. No final das contas, Palitos de Peixe não é apenas um episódio engraçado. Ele é um exemplo perfeito da genialidade de South Park em transformar algo simples em um comentário cultural duradouro. A piada viralizou, entrou para a cultura pop e até hoje segue perseguindo Kanye West sempre que ele se envolve em alguma polêmica. E o mais curioso é que, apesar dele ter prometido trabalhar na sua autoestima depois do episódio, o rapper continuou acumulando momentos de puro ego inflado e bizarrices ao longo dos anos. Agora, eu quero saber de vocês. Palitos de Peixe é a melhor sátira de South Park? Ou existem outras que superam essa genialidade? Comentem aqui embaixo e me digam qual episódio vocês acham mais icônico. E claro, se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Peixe, eu sou um peixe.